Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma sexta-feira literária. Dessa vez, pós-feriado. Não tá cara de segunda. Não sei se é essa ruptura no meio da semana. Mentira, gente, sexta sempre tem cara de sexta, né? Que delícia! Bom, estamos aí começando mais uma sexta-feira literária, 2 horas da tarde, para divulgar autores, para fazer bagunça, dar aquelas risadas que a gente adora, fazer sorteio, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Alexandre, querido, vi você na televisão, hein? Um beijo, sucesso, você é demais. Então já corre lá, já se inscreve no canal, para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas geradas diariamente aqui no canal. A Amy tá falando, dessa vez eu cheguei cedo. Pois é, Amy, bem-vinda, querida. Jane. Bom, pra gente abrir essa sexta-feira literária, a gente vai bater um papo com uma autora que já esteve aqui no projeto. Aliás, a primeira entrevista dela comigo foi pelo Spotify, não foi pelo Instagram. Então, isso já deve ter uns 2 anos, se eu não me engano. A gente já vai saber. Sou ruim de data, gente. E aí, agora ela está retornando para uma entrevista ao vivo. Que delícia, gente! Poder rever a minha autora. A gente vai bater um papo aí com a escritora nacional Lenir Córdova. Ela que está publicando Sombra, o que herdamos dos antepassados. Eliana, um beijo. Então a gente vai conversar com ela sobre esse livro, sobre uma temática que é polêmica também, né, gente? Será que os antepassados influenciam as gerações futuras? Será que herdamos geneticamente a sombra dos nossos antepassados? Ou somos a sombra dos nossos antepassados? Legal, né? Vamos ver se a autora entrou aí. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eliana, M, Alexandre, Leni aqui. Leni, querida, vou enviar o convite para você. Ela já mandou, que maravilha. Esse que menina aplicada! Olha, pô! Seja muito bem-vinda! Ô, minha querida! E você, como é que tá? Quanto tempo que delícia ter você no meu projeto de novo, Lenia! Alegria minha! Eu tava falando aqui pro pessoal que você teve aqui, acho que uns 2 anos, né? Foi quando eu lancei o Depois da Meia-Noite. Gente, tem isso tudo! Tem isso tudo! Que coisa! O tempo passa muito rápido, né, Lenia? Muito. Ai, que delícia ter você agora ao vivo. Na primeira vez foi pelo Spotify, então a gente não se viu, né? Exato. E agora você tá ao vivaço. Que delícia, obrigada, tá? Ô, Leni, me conta uma coisa. O que tem feito, aprontado, desde a última publicação? Menina, depois da última, né, Depois da Meia-Noite, eu escrevi. Eu tenho 4 romances prontinhos para serem publicados. Tenho um livro de contos
E tenho o nosso querido e amado Sombra, né? O meu ensaio. Esse aqui é o meu ensaio. Escrevi bastante, Monique, escrevi bastante. Esse é o meu Eu quarto tô... livro. Eu... Esse é o Mas olha quarto livro só, publicado. você produziu aí os 4 livros, mas publicar mesmo, o Sombra é o segundo, é isso? Não, o Sombra é o terceiro. Aliás, o Sombra é o quarto. Ó, esse é o primeiro, no Qual é o nome limiar da desse? consciência Eu não plena. consigo ler. No limiar da consciência plena. Tá? Sim. Depois veio Contos do Coração. Esse aqui é um livro de contos, Contos do Isso. Coração. Lindo Né? esse livro, gente. Eu Isso. li esse livro, lindo. E esse aqui é o que você trabalhou nele, Depois da Também, Meia-Noite. lindo. Né? Então, o Sombra é o quarto a ser publicado. Sombrinha é o quarto. Agora, o Leni, me fala uma coisa. Você é uma máquina de escrever, né? Então, eu tô vendo que você escreve, publica, e agora chegando no mercado novamente com Sombra. Quer dizer, cada livro seu tem uma pegada. Para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais as tuas outras obras, para a gente entrar em Sombra, fala pra gente, Depois da Meia-Noite. Gente, Depois da Meia-Noite, na época que a Leni publicou, eu tive o privilégio de ler, de acompanhar. O livro dela de contos também. E a capa é lindíssima, de Depois da Meia-Noite. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, Leni. Sim, bom. Eu tenho sempre um propósito dentro daquilo que eu escrevo, né? Eu não escrevo por acaso. Não, as coisas, você já sabe, como eu já te contei da outra vez, os meus livros, exceto os livros científicos, né? Mas os romances e contos, eles vêm todos em sonho. E o Depois da Meia-Noite é um romance do final do século XIX, que acontece em Londres, e ele fala basicamente da questão da capacidade que alguns humanos têm de abrir mão daquelas suas vontades, das suas prioridades, em benefício de alguém que a pessoa percebe que está precisando mais do que a própria pessoa, né? Então, conta a história de uma plebeia que é contratada por uns nobres da casa do Palácio de Buckingham, né? Um conde que tem um filho cuja mãe tem melancolia desde antes dele nascer e ela não consegue cuidar do filho. Mas a Louise, não, ela é professora, ela foi preparada para ser professora, não para ser babá de uma criança, né? E aí, quando ela chega lá para assumir o trabalho como professora, aí os pais abrem o jogo para ela de que, na verdade, o Joseph, apesar de ter 5 anos, ele não fala, ele não anda, ou seja, ele é um bebê. Mas por quê? Porque ele tem algum problema? Não, porque ele simplesmente não foi estimulado. A mãe não pôde estimular, né? Então, a Louise, ela vai enfrentar um dilema muito forte, porque ela tem que fazer uma escolha. E uma escolha muito difícil, né? E dentro dela, ela tem aquela coisa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E a minha vida, porque ela vai deixar toda a vida dela de lado para se tornar a mãe do Joseph, que ela vai assumir o papel de mãe, né? E aí, depois de muito dilema, de muita dificuldade, ela realmente faz a escolha dela, e aí o romance vai até depois da meia-noite, de um dia tal, do mês tal, do ano tal. Essa é a história. Mas não vou dizer se alguém no livro, né? Pois é, sem dar spoiler, só aguça a curiosidade do pessoal. Eu vou botar para vocês aqui na entrevista o link do livro da nossa autora, Depois da Meia-Noite. Ao abandonar todos os seus sonhos aos 16 anos para cuidar de Joseph, futuro conde de Bristol, Louise precisa enfrentar tragédias, dores e desafios que jamais pensou que enfrentaria. Munida pelo amor e lealdade que sentia pela família Dorset e ainda pelos princípios e conselhos herdados por seus avós, ela guiará os passos do menino
como uma verdadeira mãe, assim como ajudá-lo a vencer seus medos, traumas e perdas. É um livro sobre sacrifícios, coragem e, acima de tudo, sobre o verdadeiro amor incondicional. Incondicional. Ô, Leni, qual é o espaçamento de uma publicação para outra? Meu? Das tuas obras. Eu normalmente lanço uma por ano, né? Se bem que os anteriores eu levei um tempinho maior, mas a partir do próximo ano eu vou lançar 2 por ano. Olha que abusada. Ai, que abusada! Em março eu vou lançar o meu romance favorito, que é o Chalé Além do Lago. Chalé Além do Lago é um romance que acontece no século XV, no Condado de Aragão, lá na Espanha. Essa é a minha ideia de amor, né? É drama, é suspense, é da época da Inquisição Espanhola, ele é bem forte. Então, Nossa. Esse eu vou lançar em março, e em novembro do ano que vem eu vou estar lançando mais um ensaio, que é a Psicanálise da Alma, que também já está pronto. Mas, meu Deus, você escreve o quê? Todo dia? Todo dia, das 6 às 9 da manhã. Todo dia. É um hábito, né, Leninha? Isso. Então, por exemplo, esses 4 romances estão prontos, está pronto. O Psicanálise da Alma está pronto. O Contos que eu conto, que é o meu segundo livro de contos, que tem agora 14 contos, também já está pronto. E agora eu estou escrevendo um romance, já estou na metade, um romance que acontece no ano 60 depois de Cristo, na Irlanda do Norte. Cabelos de Fogo. Adoro esse romance da Leni, gente. Ô, Leni, você tem aí o Contos do Coração, né? Que também tem uma capa lindíssima. É um livro... Gente, olha essa capa. É a minha flor favorita, o copo de leite. Tá linda essa capa. Lê um conto pra gente desse livro? E o primeiro conto que tem aqui, o primeiro conto é A Cuidadora de Copos de Leite. Esse é o primeiro conto, né? Mas ele é um continho bem comprido, então eu vou fazer assim, para não pegar muito o nosso tempo. É um trecho. Eu vou falar rapidinho dele. A Cuidadora de Copos de Leite, são 3 contos aqui no próximo que vai sair, que está pronto, são 14. Aqui tem 3. O primeiro conto, A Cuidadora de Copos de Leite, eu trabalho a questão da morte. É a história de uma avó e a sua netinha, né? A avó, uma pianista, uma pessoa muito, muito bem conceituada no ambiente onde ela vive, e uma pessoa muito boa, muito querida, que cuidava da neta enquanto os pais trabalhavam. E a história começa uma semana antes da avó morrer. E a Edoim, que é a avó, ela tem uma preocupação: como é que eu vou explicar para minha neta a questão da morte? Porque ela já tinha um pressentimento de que ela iria... Como é que eu vou explicar isso para minha neta? E a Súria era a única netinha dela. Aí, ela conta uma história que os anjos vêm passear na Terra, e aí, a primeira vez, eles assumem a forma humana, e que depois, quando eles têm que voltar para casa, eles ficam um tempo lá em cima, mas depois eles podem voltar de outra maneira. Eles podem voltar num animalzinho, eles podem voltar na forma de uma flor. E aí ela diz para a neta: eu, por exemplo, quero voltar na forma de um copo de leite. Então, depois que eu morrer, que eu subir, você me procure num copo de leite. E ela deixou plantado um copo de leite pertinho do chalé onde ela morava, né? E uma semana depois ela morre, e aí o pai e a mãe da Súria ficam todos apavorados, porque ela era muito ligada à avó, ela passava o dia com a avó, ela ia nos concertos da avó, aquela coisa arada toda, e aí a Súria dá uma baita de uma lição. Mas qual é o problema? A vovó vai voltar na forma de um copo de leite, eu vou procurar o copo de leite e vou achar a vovó. Bem tranquilo, bem sereno. Bom, na fábula, o segundo é uma fábula, o Beija-Flor e a Coruja, eu quero falar sobre
as diversidades do mundo e a necessidade dessa compreensão, dessa visão, né? Porque é um beija-flor que tem insônia. Um dia, de repente, deu uma insônia no beija-flor, o beija-flor não conseguiu dormir. E aí, do lado do ninho dele, ele olha para a coruja acordando. Ele, mas como que essa coruja está acordando? Que bicho é esse que está acordando agora? E aí, a coruja muito sábia, que percebe que o danadinho está com insônia, desenvolve uma conversa com ele para falar justamente sobre essa questão de que tudo no mundo tem a sua função e tem o seu lugar. Que existem os seres próprios para viverem sob a luz do sol e existem os seres próprios para viverem sob a luz da lua. E que está tudo certo. Não tem problema nenhum, não tem nada de estranho, está tudo certo. E o beija-florzinho fica encantado com a noite que ele passa com a coruja. Então, isso é um conto muito bonitinho para criança. Inclusive, esse livro aqui, Monique, ele está sendo usado por escolas na Bahia. Ih, que delícia! Eu tenho uma colega minha, uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, que ela me pediu, eu mandei, fiz uma doação para escolas na Bahia trabalharem com as crianças esse livro. Né? E o terceiro conto, que é Clarinda, que já foi transformado num romance, que já está pronto, eu transformei ele num romance. A Clarinda foi uma história real que eu vivenciei. Ela fala sobre a desigualdade de condições e sobre a intolerância. A intolerância. É a história de uma menina rica, filha de um coronel, que por circunstância de mudarem para a fazenda, porque moravam na capital do estado, mudaram para a fazenda, ela vai estudar numa escola pública, porque lá não tem escola particular. E aí ela vai para essa escola pública e lá, já no primeiro dia de aula, ela se depara com essa situação de que a Clarinda fugia do padrão, porque ela era pobre, do interior, né? E era empregada numa casa de família. Os restantes dos colegas dela eram todos filhos de coronel, tudo gente que tinha dinheiro. E a Clarinda era a única excluída. E aí a Helena se choca com aquilo. E se aproxima da Clarinda. A Clarinda, no começo, rejeita, porque ela fica meio assim, pô, todo mundo me exclui, por que essa vai me aceitar? E aí elas desenvolvem uma amizade muito bonita, muito bonita. Aí a Helena, quando chega em casa, conta para o pai dela, o coronel, que era o mais rico da região, conta para os pais. A mãe não deu muita bola, mas o pai ficou preocupado com a preocupação da filha. E aí passa o tempo e ela sempre ajudando a Clarinda, dela traz finais de semana a Clarinda para casa dela, divide os brinquedos com ela, porque a Clarinda não tinha uma escova de dente, a Clarinda não sabia o que era um absorvente, não sabia nada disso, não tinha nada disso. Trabalhava feito uma condenada. E uma das coisas que chocou muito a Helena foi que quando a primeira vez que ela se aproximou da Clarinda, ela viu as mãozinhas da Clarinda inchadas, de tanto lavar roupa no tanque no frio. E ela não podia ir para a escola enquanto ela não lavasse a louça do almoço. Então, ela sempre chegava atrasada na escola porque ficava lavando a louça. Então, aquilo doía muito na Helena. E foi. Aí, chega no final, não o pai da... chega no final, né? O pai da Helena tenta ajudar a Clarinda, e aí depois tem um final... Eu não vou contar, senão ninguém não precisa mais. Digno de lenir o final, entendeu, gente? Sim. É desse mas é assim, gente. Esse conto que se transformou num romance é uma história real e é justamente para falar sobre essa questão da desigualdade de condições no mundo. Isso é o ponto que pega mais nesse conto, e aí eu aprimorei bem ele no romance. Caprichei. Fantástico. Essa história vai chegar quando no mercado? O Clarinda é para 2025. 2025, Clarinda vem. Então temos um chão ainda pela frente. 2025 vai Clarinda e vai o Observador de Almas, que também é muito interessante. Entendeu, né, gente, essa pegada? Entendeu, né? Como é que produz essa máquina? Entendo. A Leninha agora chegou, né? Falou, Monique,
Tô com um livro novo e quero fazer a entrevista. Vamos? Falei, agora. Vou te Vamos lá. mandar o material, então mande. Tá aí. Sombra. O que herdamos dos antepassados? Lene, conta pra gente, que obra é essa? Do que fala? O Sombra, gente, ele foge um pouco dos outros 3 livros, tá? Porque ele é um ensaio, ele é um livro científico, ele é um livro técnico. Ele não é uma obra literária, ele é uma obra científica, é um ensaio. Ele é, Monique, resultado dos meus 40 anos, tá? De trabalho com o ser humano, passando pelo yoga, pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicanálise. 40 anos trabalhando com gente, eu ainda atendo, tu sabe que eu ainda trabalho. É o resultado do que eu pude perceber que é a maior dificuldade do ser humano. A sombra. Tá? O que é a sombra? A ausência de luz. Seja lá uma definição filosófica, seja lá uma definição científica, seja lá uma definição psicológica, é falta de luz. Tá? Então, o que é a sombra dentro desse ensaio? É aquilo que os nossos antepassados não conseguiram resolver. E aí volta como tendência nos seus descendentes. E aí a bola de neve vai, resultado, você vive uma vida que não é sua. Você vive a sombra de outras vidas. E aí a pessoa tem dificuldade em ser ela própria. Porque ela tem tendências, ela enfrenta dificuldades, é aquela coisa assim, tá, mas por que isso aconteceu comigo? Tá, mas eu não mereço isso, realmente não merece. Tá, mas de onde é que surgiu essa doença, de onde é que surgiu esse vício, de onde é que surgiu esse filho viciado? De onde é que surgiu esse ladrão na família? De onde é que surgiu essa pessoa preconceituosa? Tudo isso é sombra. Não é da própria pessoa, é a tendência que ela traz. Porque a vida é assim, Monique, a vida é assim. Ela tem as suas normas, ela tem as suas regras. Estragou, conserta. Errou, corrige. A vida não aceita desvios, a vida não aceita curvas, a vida é reta. Cada existência que a gente vem aqui é para corrigir as curvas, né? Os atalhos que a gente pega, e entre essas curvas e esses atalhos está a sombra dos antepassados. Então, ele é um livro pequeno, tá? Ele é um livro pequeno, num dia você lê esse livro, só que ele é um livro para ser estudado. Posso ler a primeira orelha? Claro, por favor. Para eles terem uma noçãozinha. Olha só. A vida precisa e quer evoluir, aprimorar, seguir em frente. Para isso tem as suas próprias leis que muitas vezes estão além e aquém da compreensão humana. Para ela não importa se os humanos aceitam ou discordam. O caminho é sempre reto e as curvas e atalhos são criados pelos desejos, vontades e muitas vezes pela ignorância e distração dos homens nas várias descidas que fazem a terra. Assim, se o caminho original é reto, curvas e atalhos precisam ser corrigidos. A sombra, que é o resultado das curvas e atalhos, tanto da coletividade como da família, é projetada nos sucessores como uma das maneiras que a vida criou para corrigir o passado, que afeta o presente e desvia o futuro. Sério, né? Nossa, polêmico isso. Isso aí não tem uma pegada, por exemplo, do kardecismo, que diz que todas essas heranças do antepassado a gente resgata através de reencarnações? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ó, vou te responder cientificamente, filosoficamente. Bom, eu não tenho religião, eu não sigo religião porque eu considero religião mais um dos desvios que a gente pega, mais um dos atalhos, né? As religiões, muitas vezes, porque veja bem, se você olhar todas as religiões, todos os princípios são iguais. Sim. E são perfeitos.
Porque o problema não é a religião em si, é o religioso. E muitas vezes usam a religião para justificar aquilo que eles não entendem. Muito bem. Então, eu não tenho religião. O que eu posso te dizer é o seguinte: isso aqui é resultado das observações que eu fiz no consultório, nos hospitais e nas clínicas. É visto no dia a dia. Tá? O que é que a gente observa? Isso é um fato claro que qualquer um pode observar, Monique. Numa família, o filho repete a história do pai, que repete a história do avô, que repete a história do bisavô. São aquelas chamadas maldições de família. Ou então aquelas desculpinhas assim, mas eu sou assim porque a minha família toda é assim. Pô, cara, se a tua família é toda assim, isso aí é ruim, corrige. Então, observação na prática. As histórias se repetindo. Enquanto alguém não tomar uma atitude e corrigir esse desvio, o desvio vai continuar. Vai continuar. Então, se as religiões falam sobre isso, não sei, mas isso aqui eu constatei. Agora, Lenia, tu tocou num ponto aí que na hora me veio umas pessoas na cabeça. Eu tenho umas primas, o meu primo não se dá com o pai, e aí a minha prima, que é irmã dele, tem filho que não se dá com o pai. E vai. Igual. E vai. Igual. Alguém tem que parar com isso. Isso é sombra de família. Alguém tem que parar com isso. Né? Lenia, ele fala que elas não são irmãs dele. Ainda nega, né? Aí o filho da geração seguinte é brigado com o pai também. Pois é. Rejeita. Gente, tem um negócio ali que veio passando lá de trás. Sombra. Toda a família tem isso, é só a gente prestar atenção. Todos nós temos sombras. Todos nós temos sombras. Por quê? Porque nós somos humanamente originários de alguém. Olha a história passada. Monique, de onde que vem os preconceitos, Monique? Ninguém inventou preconceito agora. O preconceito vem lá de trás. Desigualdade de condição. O Jean-Jacques Rousseau, que é um dos meus filósofos favoritos, o Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro lá atrás, na época antes da Revolução Francesa, falando sobre a origem da desigualdade entre os homens. É lá de trás. De onde que vêm as doenças? Mas é genético. Genética é sombra. Como é que eu te provo que genética é sombra, Monique? Como cientista. Como é que eu te provo que doença e genética é sombra? O meu corpo é o meu corpo, não é o teu. Não é o da minha mãe, não é o do meu pai, é meu. Então, como é que o meu corpo vai ter a mesma doença que meu pai e a minha mãe têm? A doença não vem pelo corpo, a doença vem pela mente. A doença vem pelo condicionamento mental que me faz acreditar que se eu sou filho de diabético, eu tenho que ter diabetes. Se eu sou filho de cardíaco, eu tenho que ter uma doença cardíaca. Mas é genético, gente. Genética é sombra. E as pessoas não sabem disso. Aí vai aquela câncer, diabetes. Diabetes nada mais é do que carência afetiva. Problema de coração nada mais é do que dureza, do que falta de habilidade com os outros. E aí cada doença física tem uma explicação emocional. Olha, as únicas doenças que não são emocionais, como eu sempre digo, e meu mestre dizia, é perna quebrada, dor de dente, dor de barriga. Isso aí. Eu acho que até a dor de dente é emocional, gente. Tu nunca teve nada no dente, daqui a pouco começa a inflamar aquele dente que nunca te deu problema. Exatamente. Até isso pode ser emocional. Ô, Leninha, vou te contar um segredo agora. Eu tenho meus sisos até hoje, Leninha. Estão aí, firme e fortes. Os antigos dizem que isso é falta de responsabilidade, né? Que eu não sou uma pessoa responsável porque eu não tirei os sisos ainda. Eu tenho 4, Leninha. Tá vendo a sombra?
O que teus dentes cisos tem a ver com responsabilidade? Eles estão ali porque é da natureza deles estarem ali. Vivi a vida inteira acreditando que eu não era responsável o suficiente, Lene. Porque eu não tenho os sisos. Deixa os teus sisos quietos, firme e forte. É os meus estão aqui também. Que loucura isso, gente. Quer ver outro negócio que você falou aí, bem legal, sobre essas doenças? Eu conheço pelo menos 2 pessoas que têm fibromialgia, de não sair da cama. O que é fibromialgia? A cabeça não funciona. Tensão emocional extrema. Aí você contrai toda a musculatura. Aí o que o músculo vai fazer? Ele tem que doer? O que é a dor? A dor é um alerta de que tem alguma coisa errada? Não. Mas daí eles correm pro médico, e aí o coitado do médico entope de remédio e não vai adiantar. Porque passou o efeito do remédio, a dorzinha tá ali. Exatamente. É isso que remover a causa não remove o efeito, né? Não adianta. Falo disso aqui. Isso tá aqui. É incrível isso. As pessoas não entendem que o corpo sofre porque a mente não está funcionando legal. Todas as emoções. Bonito. O corpo é uma máquina perfeita. Ele funciona independente de nós. O sistema neurovegetativo faz ele funcionar perfeitinho. Quando é que ele adoece? Ele adoece quando nós somatizamos. Quando nós tiramos daqui, botamos para ele, que parece que fica mais fácil, porque daí eu vou lá no médico, reclamo, ele fica com pena de me dar um remedinho para mim, né? Hoje eu ainda estava falando com um médico amigo meu, disse, olha, vocês deviam inventar um remédio chamado vergonhol. Então, quando for lá, bota um placebo e diz, ó, o vergonhol é o melhor remédio, só tomando 1 comprimido por dia de vergonhol, tudo isso vai desaparecer. Tudo vai passar. Deixa eu te contar uma experiência muito interessante que eu tive há alguns anos. Eu fui atender voluntariamente um asilo. Fui atender um asilo, aquele que as pessoas fazem de depósito, né? Deposita os velhinhos lá. Eu fui atender nesse asilo, eu ia 2 vezes por semana. E quando eu cheguei lá, que eu fui ver o prontuário, todo mundo tomava remédio. E é remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo outro, remédio para aquilo outro, remédio para aquilo. Meu Deus, aí eu chamei a enfermeira, filho, o que é isso? Ah, é que nós temos um médico que vem aqui uma vez por mês, daí ele já deixa as receitas. Mas, que é isso? Não, nós vamos mudar isso aqui. Mas como, doutor, eles estão acostumados a tomar remédio, deixa comigo. O que eu fiz? Eram 52 idosos, masculinos e femininas, as alas separadas, a maioria acamada, os outros lá todos decrépitos. Aí eu olhei e disse, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu não acredito em sofrimento, eu não acredito em dor. Essas pessoas vieram no mundo para fazer o seu papel, para viverem, então nesse estado, eu fiquei, aquilo me agoniou. Aí eu vim para casa, eu tenho que arranjar uma maneira de ajudar essas pessoas sem tirar esses remédios, porque eles têm a dependência, porque aí tem a dependência, o condicionamento. O que é que eu vou fazer? Dormir, como tudo me vem em sonho, no outro dia, já sei. Aspirina infantil. E como naquela época eu era famosa, eu era conhecida, todo mundo ouvia falar de mim dentro da psicanálise, eu era categoria internacional, digo, deixa comigo que eu vou me aproveitar de tudo isso. Eu cheguei lá, falei para a enfermeira, vem cá, vou te contar um segredo, mas ai de ti. Não, doutor, o que é? Digo, tu vai reunir os velhinhos todos lá na sala de fisioterapia, que eu quero muito falar com eles, que a doutora nova quer falar com eles. Então, tá bom, todo mundo lá, os coitadinhos, chegaram. Eu disse, gente, olha, eu acabei de chegar da Europa, e nessa minha estadia por lá, eu estudei muito sobre a terceira idade e eu trouxe um remédio que vai ajudar vocês assim. Claro que só não vai ajudar quem está com uma perna, com problema na perna, um problema articular, vai ter que continuar fazendo a fisioterapia, mas vocês não precisarão mais tomar um remédio para estômago, um remédio para pressão e um remédio para dormir, porque esse aqui era o básico, tá? Vocês vão tomar um comprimidinho desse aqui, ó, esse comprimidinho rosa aqui, ó.
A enfermeira vai dar um comprimido por noite para vocês depois da janta, mas não esqueçam, não pode deixar de tomar. Então, a enfermeira vai passar e vocês vão tomar um comprimidinho. Monique de Deus, o poder da palavra. Eu trabalhei 3 anos naquele asilo. Nos 3 anos daquele asilo, eles só estavam tomando aspirina infantil, que no máximo ajuda na circulação. Os meus queridos não tiveram mais problema de pressão, não tiveram mais problema de estômago. Estômago é plexo solar, congestão de emoção. E dormiam feito uns bebês. A enfermeira disse, a senhora é doida, eu não acredito que a senhora fez isso. Eu assumo. Quando eu saí de lá, eu tive que sair por questões profissionais, todo final de semana tinha baile. E eu ia lá, né? O bailinho com eles. A gente dançava, a gente viajava, não tinha dor de barriga, não tinha problema, não tinha nada. Tinha nada. O que tinha lá? Sombra e dor. Era isso que tinha naquele asilo. Sombra e dor. Que loucura, né? Olha, se essas pessoas fossem verdadeiramente doentes, a aspirina não ia adiantar de nada. A pressão ia continuar alta, a insônia ia continuar. Por que não continuou? Porque não era verdadeiro. Era real, mas não era verdadeiro. Era programação. Plexo solar, congestão de emoção, coração, sofrimento, mágoa, ressentimento, tristeza. Aí, com tudo isso, vai dormir de que jeito, Monique? Como é que vai dormir de noite com essa situação toda? Não tem como dormir, nem eu dormiria. Essa foi uma das experiências mais espetaculares. E fiquei sabendo há pouco tempo que neste asilo o método continua. O método continua. A mesma enfermeira está lá e o método continua, tá? Mamãe, qualquer dia tem que ir lá visitar. Muito bom isso, cara. Agora, Leninha... Veja bem, eu não estou desmerecendo o cardiologista, não estou nada disso. Eu estou falando da questão emocional, porque os médicos, eles fazem aquilo que eles podem fazer no momento. Eles não têm outra coisa, eles têm que dar o remédio. A questão é que tem que tratar a causa, não adianta combater a consequência. Se não resolver a causa, é aquela coisa. Tu tá com uma infecção, tá, Monique? O médico vai fazer o quê? Me faz um exame de sangue que eu quero ver qual é o agente causador. Porque se ele não souber qual é o agente causador, ele não vai poder tratar. Por quê? Se você der antibiótico para uma bactéria, ela vai rir na tua cara. Isso aí, tá? Se tu der um anti-inflamatório para um antibiótico, o vírus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, haha. Então, para eu saber como combater a consequência, eu tenho que conhecer qual é a causa. Senão, não vai adiantar. Por isso a importância do conhecimento. Então, como as pessoas agora vão saber que todas têm sombra e que a sombra atrapalha a vida da gente. Por que a sombra atrapalha a vida da gente? Para mim é o maior flagelo. Nós temos 2 flagelos, né? Nós temos o karma pessoal, que são as minhas questões enquanto pessoa, minha comidinha, tá? E a sombra, que é eu com a humanidade e a minha família. Oh, meu Deus do céu, olha o peso. E aí, se eu estou sob efeito desse peso, Monique, como é que eu vou conseguir ter tempo, energia para ver as minhas próprias questões? Então, eu não vivo a minha vida, eu não vivo a existência que eu vim para viver. Eu estou vivendo a existência dos outros, do pai, da mãe, do avô, do tataravô, da espécie humana. Mas eu não estou vivendo a minha história, eu não consigo ser eu. Porque eu não estou sendo autêntico, eu estou sob influência de uma sombra, então eu não estou sendo eu. Aí, a maioria de nós passa por essa existência no sofrimento, na dor, na doença, no pecado, na miséria. Não pode, gente. A vida não é... Deus não criou isso. Deus não criou isso. Isso é coisa nossa aqui. Ô, Leni, se a gente parar para pensar, a sombra, né? Eu tô escutando você falar isso tudo e tá vindo um monte de coisa na minha cabeça. Aqui em casa, todo mundo morreu do coração. Meu avô, minha avó,
meu tio com 43 anos, minha avó e meu avô com 65, não passa. A estimativa de vida era 65 aqui em casa. Quando a minha mãe chegou nos 64, a gente falou assim, a gente só deve ter mais um ano com ela, porque ela vai infartar. Porque todo mundo já veio nesse estado. E aí, numa reunião de família, a gente conversando sobre isso, só as irmãs, né? E aí a minha irmã falou o que aconteceu uma situação no passado, onde envolvia muito ressentimento e separações. O meu tio não pôde viver o amor da vida dele porque a minha avó separou esse casal, porque ele morreu, ele infartou com 43 anos. Que pecado. Ele infartou, minha avó infartou depois, e meu avô. Em um período de 1 ano e meio, tudo no coração. Olha quanta energia tá vindo lá de trás. E a minha mãe superou essa expectativa dos 65. Hoje ela está com 73. 74. Olha só. 74, olha só. Então, uma parte dessa sombra ali já foi iluminada. Mas veja bem, os anteriores não conseguiram viver as histórias deles, viveram as histórias dos antepassados e não as histórias. Olha que coisa triste, Monique. Por isso que as pessoas têm que acordar, as pessoas têm que ir para o autoconhecimento. Elas têm que buscar o autoconhecimento, têm que pedir ajuda para um psicólogo, pedir ajuda para um analista. Peça ajuda, mas saia desse ciclo. Tem que resolver. Alguém tem que resolver. Olha que tristeza. Agora eu vou te dar mais bombástica. Todas as minhas irmãs, eu não, as minhas irmãs, sofrem de coração. Aceitaram a sombra. Tu não aceitou e nem vai aceitar, que senão eu vou aí te bater. Não, eu não. Leninha, tenho nada. Eu não tenho um dedo encravado, Leninha. Mas assim, se isso for, toda trabalhada nos chácaras, tá? Toda trabalhada na... Porque e se isso fosse verdade, eu também não então aguento, você também tinha que ter, não é? É. Se há uma exceção, a regra não é verdadeira. Se há uma exceção. Exatamente. Então você Leninha, entende, você vai entender bem o que está aqui. Você vai entender. Esse negócio da sombra é incrível. E se a gente olhar para dentro da própria família, a gente vai encontrar, tá? Mas é na família, né? Porque a sombra vem da família, né? É um repetindo história. Não tem nada na minha família. Tem, você não é assim porque você é assim. Exatamente. Olha, eu tenho um conto, Monique. Eu tenho um conto que está nesse conto que eu conto, que eu falo especificamente sobre maldição de família. Eu conto a história de uma família que está sob efeito de maldição de família. Lembra das famosas maldições de família? Nessa família, nessa história que eu conto, todas as esposas dessa linhagem de homens se suicidam aos 45 anos. Aí a minha personagem é que vai contar esse ciclo. Vai repetir? A energia vem e vai, e o cara sabe que está errado. Ah, mas todo mundo é assim na minha família. Poxa, gente. E ele diz na história, não, mas todo mundo da minha família é assim. Isso é de família, não posso mudar. Pô. Se é de família, se está te fazendo sofrer, você tem obrigação de mudar. Porque se você muda, no yoga a gente aprende assim, Monique. Quando você se ilumina, ou seja, quando você resolve a sombra, você ilumina todos os teus antecedentes e todos os teus sucessores. Olha que maravilha. Agora, é claro, né, Monique? Não é uma coisa fácil. Não. A gente precisa de uma ajuda de um profissional. Precisa, porque não é fácil. Não é fácil, porque é uma tendência que vem em outra coisa. A sombra, eu falo aqui no livro também, a sombra está ligada ao imponderável. Aqueles 60%
sobre os quais nós não temos poder de escolha. Ela vem e pronto. Ela não permite escolha, ela está ali e pronto, acabou. A situação está ali, a pessoa está ali, o fato está ali, você não tem escolha, você tem que enfrentar. Ou você ilumina ou você sucumbe na sombra. Não tem... Esse lado materno aí, eu não tenho o que reclamar. O meu a minha sombra é paterna, total. E eu sou consciente disso. Bota a luz, bota a luz. Ilumina-te. Ilumina-te, bota a luz no ti. Se tu resolver... Uma outra vida, talvez, menino. Ou numa outra vida. Monique, tu vai querer entrar num corpo de mulher de novo. Pra viver isso de novo, né? Sozinha, aí nascer e aprender a falar. Tudo de novo? Ai, tudo não, de novo, né? Eu não sei dessa história. Pra mim, chega. Não. Resolve nessa. Resolve. Ai, ai. Pensa bem. Bom, começar eu ainda tenho alguns anos para tentar resolver tudo nessa vida, mas vai ficar pendência ainda, mas eu tenho que voltar. Tem tempo. Se não puder, conta sozinha, pede ajuda. Pede ajuda, mas vai. Ai, ai. Bom, o livro da nossa autora Sombra diz o seguinte: este ensaio fala sobre um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam para ter uma existência no mínimo razoável, a sombra. Esta é resultado dos equívocos, deslizes, falta de ética e ignorância dos antepassados, das famílias que se projetam no tempo e espaço sob forma de tendências comportamentais e que os descendentes manifestam sem saber a origem. Tudo isso que a gente está falando, tá? Ela também é conhecida com hereditariedade, maldição de família, ou ainda aquela frase fácil: é de família, o que posso fazer? Enquanto estiver sob o efeito da sombra, o indivíduo só repete a história familiar. Deus me livre e guarde. Pois, ignorante da ação da sombra, ele não consegue viver sua própria história, sendo desviado pela mesma do seu caminho original. Esta é a razão da humanidade demorar tanto para evoluir, pois poucos conseguem romper esta barreira e se individuar. Uma vez individuado, ou seja, uma vez dono de seu destino e sem a sombra, consegue fazer suas escolhas a partir de si. Por isso, é tão importante identificar o que é seu e o que você herdou. Somente assim será possível transcender a condição humana. A vida tem leis e tem ritmo, e não permite desvios nem atalhos. É preciso corrigir os desvios e sair dos atalhos para que a vida favoreça a grande jornada que se chama condição humana. É isso aí. Gostei! Quem é que escreveu isso? Quem é que escreveu isso? Quem é que escreveu isso? Me dá o nome da autora que eu gostei dessa parte. Olha, aqui, esse livro está vendo aonde, Lenia? Sombra, ele está na Amazon, tá? Ele está na forma impressa, né? É só pedir, vai chegar também os e-books, provavelmente no final, porque eu vou fazer um lançamento dele aqui em Florianópolis, Monique, no dia 14, agora, 14 de novembro, eu vou fazer um lançamento aqui em Florianópolis, na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping. Se tiver algum florianopolitano, já sabem, tá? Dia 14 de novembro, às 19 horas, na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, eu estarei fazendo o lançamento presencial dele. Mas ele está, então, na Amazon, está no site da Livraria Paco, que foi a editora Paco, aliás, e quem quiser pode pedir para mim também através do meu Instagram. Eu tenho exemplares aqui que eu também posso fazer. É Lenir Córdova Escritora.
Muito bem. Vamos abrir o sorteio? Vamos abrir o sorteio. Você vai sortear o quê? O Sombra? Vou sortear um Sombra. Vou sortear um Sombra. Exemplar físico, não é isso? Isso. Aí, Monique, bem. a pessoa, pelo meu Instagram, que é só entrar lá pelo meu Instagram, me manda o endereço que eu encaminho. Muito bem. Então, como é que vai funcionar, gente? Abre o story de vocês e coloca o arroba da autora. Marca ela lá no story de vocês. Lenir Córdova, escritora. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro autografado da nossa autora. Ó, que maravilha! E ó, se você estiver assistindo essa live, mesmo gravada, corre lá e marca a autora também. De repente não saiu agora, pode sair para você. Então é Lenir Córdova, escritora, lá no story de vocês. Quando a live acabar, ou depois, né, que você marcar, a Lenir vai no direct ver quem foi a primeira pessoa que marcou e vai mandar para o ganhador ou para a ganhadora o livro Sombra, o que herdamos dos antepassados. Ô, Lenir, é muito pouco tempo para a gente bater papo, você não acha, não? Oh, tinha que ser assim umas 3 horas para a gente conversar. Outra coisa interessante, que às vezes interessa o teu público, Monique, dia 21 de novembro, depois do lançamento físico do livro aqui, eu vou abrir um grupo de estudos desse livro, gratuitamente. Gratuitamente. Então, o que é que as pessoas têm que fazer? Elas têm que me mandar para o meu Instagram o WhatsApp delas, que daí eu mando o WhatsApp do grupo de leitura, né? Eu mando o link, a pessoa entra lá, e aí, sempre uns 15 minutinhos antes do grupo de leitura, eu mando o link do Meet, a gente faz pelo Meet, eu mando o link e a pessoa participa da leitura, conversa, pergunta. Eu vou começar por esse aqui, e depois que terminar esse aqui, nós vamos estudar depois da meia-noite. Então, estão todos convidados. Para participar, entra no meu Instagram, deixa o WhatsApp, eu mando o link para o WhatsApp, e aí a pessoa já fica lá, e quando for começar o grupo, então, a pessoa recebe o link e entra lá, pede para participar, e será um prazer enorme. Começa dia 21, às 20 horas. Será todas as terças-feiras, às 20 horas. A gente vai estudar esse livro, às 20 horas. Que maravilha! Ô, Lenir, depois coloca, ou se você fizer um banner, qualquer coisa, me manda para eu compartilhar. Ou coloca nos comentários da live, quando ela estiver gravada, o início do estudo do livro. Pode ser. Mando. Porque aí sempre tem gente querendo. Tem sempre gente que gosta de fazer. Eu fiz assim, ó, eu tenho o teu WhatsApp. Aí eu mando o link para você e você vê o que você faz. Pode deixar comigo. Maravilha, que delícia. Querida, quero te dizer que você está de parabéns por seu processo criativo, pelos livros publicados, pelos livros que ainda vão chegar. Volte quantas vezes você quiser. Eu só desejo sucesso. Obrigada, Pode deixar. Início do ano que vem nós já temos o Chalé Além do Lago. Aí eu te chamo de novo. Que delícia! Estaremos aqui só aguardando. Obrigada, tá, amor? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E prazer de vê-la pessoalmente assim, né? Quer dizer, não é pessoalmente, é pessoalmente. Hoje em dia tudo online, né? Hoje em dia tudo assim, então... Tudo online. Eu vou marcar a autora aqui na entrevista como colaboradora. Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo com autores até 10h30 da noite. Lenir, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, querida.